Hoje a gente vai aproveitar duas questões que um colega mandou para a gente desenvolver um assunto. Eu vi que foi pouco trabalhado pela gente. Então, essas duas questões que ele mandou, eu vou resolver fazendo aquelas mini aulas que a gente já está acostumado. Vamos ler. Se sabe que o alelo que codifica para o fator sanguíneo RH positivo é dominante sobre o alelo que codifica para o RH negativo. E que esta característica não está ligada ao sexo. Dois padres, o casal lá, tem sangue de fator sanguíneo positivo, podem ter um filho de RH negativo, sim. Para a gente entender essa é uma questão bem simples, mas que para a gente entender precisa dominar alguns, é, alguns, alguns nomes da biologia, alguns conceitos, na verdade. Então, vamos olhar passo a passo essa questão. Primeiro, se sabe que o alelo que codifica o fator sanguíneo RH positivo é dominante. Então, vamos ver o que é alelo e o que é dominante. Por exemplo, se eu tenho azão, azinho, e eu sei que toda vez que tem um azão, aqui são dois alelos, tá? Um que veio da mãe e o que veio do pai, ou o contrário, um da mãe, esse da mãe e esse do pai. Então, sempre que tem um alelo maior, representado com a letra maior, significa que ele é dominante. E o que isso significa dizer? Que quando ele está em heterozigose, é ele que se expressa. E o que é estar em heterozigose? É quando tem dois diferentes. Esse aqui está em heterozigose. Esse aqui está em homozigose. Esse está em homozigose, porque eles são iguais. O pequenininho é o que representa o recessivo. Aí como é que eu sei disso? Porque foi estabelecido assim na genética, que o alelo dominante vai ser sempre expressado com a letra maiúscula e o alelo recessivo a letra minúscula. Então, o alelo dominante, ele se expressa mesmo em heterozigose. Mas o alelo recessivo, no caso o azinho, para ele se expressar, ele tem que estar em homozigose. Ou seja, tem que vir um do pai e um da mãe. Por isso que a gente tem dois. A gente tem dois alelos, porque durante a gametogênese, cada gameta traz um alelo. Quando eles se juntam, fica dois alelos, um vindo do pai e outro vindo da mãe. Aí, então, para o recessivo se expressar, ele tem que estar em homozigose. Por isso que eu sei que ele é recessivo. Aí, como é que eu sei o que é se expressar? Se expressar é mostrar o fenótipo. E o que é o fenótipo? É o que você vê do gene. Isso aqui, azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, isso aqui é tudo genótipo. Para a gente, olhando assim, não quer dizer muita coisa. Mas o resultado dele, o resultado da expressão das proteínas dele, é que vão resultar nos fenótipos, que é isso que a gente vê, o que se expressa. Por exemplo, RH positivo é um fenótipo. Certo que não dá para a gente enxergar olho nu, mas a gente consegue ver, é um caráter palpável. Por exemplo, quando você faz um exame para detectar se é positivo ou negativo, o seu RH, você viu que aquilo ali é a expressão das proteínas que foram codificadas, baseadas em um DNA. Então, aquilo é um fenótipo. O fenótipo é sempre as proteínas que trazem. Por exemplo, a cor do olho, a cor da pele, tudo é fenótipo. Tipo sanguíneo é fenótipo.
Agora, se fala de gene, como esses aqui, é genótipo. O que vocês já sabem disso aqui, vai adiantando o vídeo para não perder tempo, tá? Só para no que você não souber. A intenção é essa, né? Que você fique preso no vídeo um tempão, que eu vou fazer essa resolução com bastante calma. Então, vai pulando o que você já sabe, ou coloca na velocidade mais rapidinha. O que mais que falta a gente entender aqui? E ele diz também que essa característica não está ligada ao sexo. Porque se a característica estiver ligada ao sexo, qual é o genótipo que a gente tem nos sexos? A gente pode ter X, X e a gente pode ter X, Y. O óvulo sempre vai trazer um X. O que vai determinar o sexo do indivíduo é o genótipo que vem no espermatozoide. Então, a gente sempre vai ser X alguma coisa. E essa alguma coisa que falta vem no espermatozoide. Por isso que aquela história de antigamente que o homem só tinha um monte de filha de mulher e queria um filho varão, um filho macho, botava a culpa na mulher e se separava, é tudo balela, porque a culpa é dos espermatozoides dele que só dá X. Aí então aqui, se eu tiver um outro X, eu vou ter uma menina. Se eu tiver o X do óvulo mais um Y vindo do espermatozoide, eu vou ter um menino. Então, essa relação aqui não existe em relação ao sexo, a esses cromossomos sexuais. Por isso que ele fala isso. Porque geralmente, quando está ligado ao sexo, ou vai favorecer os homens ou vai favorecer as mulheres, ou contrário, né? Ou prejudicar os homens ou prejudicar as mulheres. Então, ele já diz que pouco importa se é para homem ou se é mulher. Dois padres têm o sangue de fator sanguíneo RH positivo. Podem ter um filho de sangue RH negativo, sim. Aí, primeiro, ele fala que o alelo que codifica para o fator sanguíneo é dominante, o fator sanguíneo positivo. Então, para positivo, ele vai ser dominante. Para negativo, ele vai ser recessivo. Então, em quais circunstâncias o positivo vai aparecer? Se eu tiver dois dominantes, se eu tiver um dominante, ou se eu tiver um dominante e um recessivo, isso, e só, né? E aqui só vai aparecer o negativo se eu tiver o recessivo, porque para o recessivo se expressar, ele precisa estar em homozigose, e homozigose tem que os dois serem iguais. Aí vamos ver, ele quer saber qual a probabilidade se os pais têm RH positivo para poder ter um filho de RH negativo. Aí eu já vou dizer uma dica que isso mata muitas questões. Se eu tenho dois iguais, resultando em um diferente, se dois iguais resultam em um diferente, os dois têm que ser heterozigotos, porque só vai nascer o diferente se tiver um gene por trás disso. Então, os dois têm que ser recessivos. Sempre que tiver alguma questão em que dois iguais dá um diferente, como aqui, eu tenho dois iguais, eu tenho dois pais de RH positivo. Aí, qual a probabilidade de ter um RH negativo? Eu tenho dois iguais, dois pais de RH positivo querendo um diferente, que é o filho de RH negativo. Então, os dois têm que ser heterozigotos. Ah, então já está aqui na letra E. Ambos padres são heterozigotas. É esse daqui. Então, os dois pais, vamos comprovar isso? Porque se eu tiver um pai heterozigoto e a mãe heterozigota, como é que vai ficar isso aqui? Vamos fazer o diagrama de Punnett. Eu vou cruzar aqui o pai e a mãe. Azão e azão, azão, azinho, azão, azinho e
Azinho, Azinho. Tem a possibilidade de nascer um diferente aqui. Esse aqui vai ser positivo, Azão, Azinho vai ser positivo, Azão, Azinho vai ser positivo, Azinho, Azinho vai ser negativo. Então, existe 25% de chance de nascer um filho RH negativo. Agora, se os dois pais forem homozigotos, vamos ver. A gente vai testar agora. Se os dois pais forem homozigotos, eu vou ter azão, 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 azão e azão, azão. Esse aqui vai ser positivo, positivo, positivo e positivo. Existe a possibilidade de nascer um filho negativo? Não existe. Vamos fazer a terceira tentativa, que é um pai heterozigoto e o outro pai homozigoto. Azão, azinho. O pai e o outro pai que eu tô falando é um pai e uma mãe, tá? E por que eu só tô falando de pai e mãe? Porque vai vir alguém comentar que eu não incluí os sexos iguais. Porque eu preciso dos dois gametas para produzir um filho, tá? Não é porque eu estou excluindo alguém, é porque eu preciso, nesse momento, eu preciso dos dois gametas para produzir para ter a fecundação, produzir o embrião. Azão, 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 azinho, azão, azão e azão, azinho. Aqui, algum deles vai ser negativo, vamos ver. Azão, azão vai ser positivo. Azão, azinho, positivo. Azão, azão, positivo. Azão, azinho, positivo. Então, aqui não tem como nascer um filho de RH negativo. A única probabilidade de nascer um filho, probabilidade, isso não é certeza, de nascer um filho com RH negativo é cruzando dois heterozigotos. Isso aqui está comprovando o que eu tinha dito. Dois iguais dando um diferente, então os dois têm que ser heterozigotos. Show? Qualquer dúvida, manda mensagem. Vamos para a próxima questão. A alcaptonúria é uma enfermidade que se deve a uma alteração genética em uma das enzimas que participam do catabolismo do aminoácido fenilalanina. Duas pessoas fenotipicamente normais têm um filho que padece da alcaptonúria. Se o filho enfermo tem descendência com uma mulher de fenótipo normal, qual é a probabilidade que terão de ter filhos sanos? Olha só, a mesma questão envolve a mesma coisa que a gente viu na questão passada. Vamos entender cada parte da questão. A alcaptonúria é uma enfermidade que se deve à alteração genética das enzimas que participam do catabolismo. Catabolismo é quebrar. Vamos fazer revisão de biologia também. Lembra que a gente tem um metabolismo no nosso organismo. O metabolismo tem duas fases. Ele vai ter o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo ele está construindo e o catabolismo ele está quebrando, destruindo. O catabolismo é ruim porque está quebrando, destruindo? Não, nem sempre. Porque o catabolismo, por exemplo, quando eu tenho molécula de glucógeno, eu vou quebrar para obter glicose. Então, eu estou tendo um catabolismo e ele vai estar suprindo as minhas necessidades de glucose. Como é que você vai lembrar o que é catabolismo e o que é anabolismo? Lembra que aquele pessoal da academia que faz a dieta bem certinha, quando passa 10 segundos da dieta, eu preciso comer porque senão eu vou catabolizar. O que é catabolizar? É quebrar músculo, é usar o músculo como energia, é isso que eles não querem. Então, lembra desse povo da academia.
Se passar 10 segundos da refeição, vou catabolizar. Catabolizar é quebrar. Vamos voltar para a questão. Duas pessoas normais têm um filho que padece de alcaptonúria. Alcaptonúria. Então, se duas pessoas normais têm um filho doente, então as duas pessoas são heterozigotas. E o filho é o quê? Homozigoto recessivo. Se o filho enfermo tem descendência com a mulher de fenótipo normal, qual é a probabilidade de que eles tenham filhos sanos? Esse aqui, pai, mãe e filho. Eu vou cruzar o filho com uma mulher normal. Qual é o genótipo do filho? Azinho, azinho. Qual o genótipo da mulher normal? Ela pode ser azão, azinho, ou ela pode ser azão, azão. Ele quer saber a probabilidade que eles tenham filhos sanos. Vamos fazer esse cruzamento. Fazer o diagrama de Punnett. Aqui. Quais são os gametas que esse filho vai poder produzir? Gameta azinho e azinho. Quais são os gametas da mulher? Vamos fazer com esse. Azão, azinho. Então, se a mulher for heterozigota, como é que vai ficar? Azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Eu estou juntando, tá, gente? Eu estou fazendo a intersecção. Por exemplo, esse A vai vir para cá e esse A vai vir para cá. Por isso que fica azinho, azinho. Estou fazendo as intersecções. Vamos ver qual a probabilidade de nascer um filho são. Ele quer saber a probabilidade dos sãos. Cuidado para não pegar aí os filhos doentes, afetados. Se ele cruzar com a mulher heterozigota. Então, eu tenho aqui, esse vai ser são, esse vai ser são, afetado e afetado. Vou ter 50% de chance de ter filhos normais se a mulher for heterozigota. Vamos ver a possibilidade de ter filhos normais com a mulher homozigota. Quem já sabe já vai adiantando aí para não perder tempo. E quem não entendeu, gente, eu botei 2 machos aqui, como é que pode? E quem não entendeu, manda mensagem, porque sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas. Deixa eu apagar, porque eu coloquei um A ali. Esse A é para ser um azão. Vamos ver, vamos mirar. Caneta, voltou. Azão. Ih, perdi. Cadê? Volte. Às vezes eu perco, gente. A cabeça não, o lápis. Ah, a cabeça também, às vezes. Só de vez em quando. Vamos cruzar azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho e azão e azinho. Qual a possibilidade desse filho afetado cruzar com a mulher homozigota e ter filhos sãos? Aqui ele é sano, sano, sano e sano. Então, a possibilidade, a porcentagem aqui é 100% se ela for homozigota. Vamos ver as alternativas que se encaixam nisso. 50% se a mulher é homozigota dominante. Se ela for homozigoto dominante, então a possibilidade é 100%. 75% se a mulher é homozigota dominante. Não, é 100%. Aqui é 100% e aqui é 100%. 50% se a mulher é heterozigota. 50% se a mulher é heterozigota. É essa daqui. Vai dando nervoso quando vai chegando a letra C e não é. Porque imagina se a pessoa não acha. Vamos ver a última. 25% se a mulher é heterozigota. Não, é 50%. E a gente comprovou fazendo o diagrama de Punnett.
Então, é isso aí. Aguardem que eu vou mandar a lista para vocês das próximas questões. Me enviem as questões que vocês não conseguiram fazer, que aí eu vou fazer dessa mesma forma, uma aulinha fazendo o máximo de revisão possível para a gente, ó, chegar na final, tudo com as coisas na ponta do lápis. Então, beijão, até o próximo. Fui!